gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como eu me organizo no dia a dia, de onde eu vim. E de onde eu vim, particularmente, tem a ver com a leitura de 2 livros. O primeiro livro é o Diário em Tópicos, Guia Prático, que é um livro super, assim, bom para quem quer só saber como usa o método e como aplica a vida, enfim. E ela tem vários exemplos, então é bem bacana para quem está iniciando. E o outro livro, que é mais profundo, que é o Método Bullet Journal, que é do criador mesmo, que é o Ryden Carroll. Nesse livro ele dá todo o caminho, né, usando vários exemplos, usando a própria história, para falar como que ele criou o método e como ele foi se aperfeiçoando, né, nesse tempo. É muito bacana que, como ele criou, ele sabe explicar de uma maneira mais convincente o porquê que a gente pode usar o índice, ou então porquê que a gente pode construir mesmo os seus objetivos e conseguir alcançar, né, essa questão da prática, tudo isso no livro dele. Mas eu vou mostrar pra vocês como eu me organizo nesse ano e vocês depois me falem. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir para que vocês dessem um like, se inscrevessem no canal, porque aí ajuda bastante a gente a manter o nosso conteúdo e para chegar a mais pessoas. É isso. 2016 foi um ano de muitas revoluções e que eu li primeiro o aforismo em agosto e aderi ao veganismo a partir dessa leitura e também resolvi me tornar uma pessoa mais organizada. Então, neste ano, eu comecei a fazer o bujo. Esse aqui é o meu primeiro bujo. É um caderno que eu fiz usando papelão, papel chamex normal, enfim, fiz a encadernação mesmo em casa. Usei, e aí dá pra ver que tá um pouco sofrido. Primeira vez que eu fiz, eu não tinha muita ideia, eu peguei algumas ideias de layout na internet mesmo, e foi o mês de outubro. Eu comecei a fazer com layout assim mais descontraído, comecei usando os hábitos, que é uma das coisas mais importantes para mim, lista de títulos, e aí vocês veem que era meio bagunçado, não tinha uma ideia interessante mesmo sobre a organização visual, ou sobre a organização mesmo das atitudes, assim, mas o grosso da ideia do Bullet Journal está aqui, mas essa é muito mais uma lembrança mesmo, para saber de onde eu vim, pra gente pensar para onde a gente vai, mas realmente é um bujo que não funciona perfeitamente para mim. Aí, tinha me tornado uma pessoa mais organizada em 2016, no final, já era vegana em setembro, e eu resolvi ser mais organizada em 2017. Então, eu comprei esse bujo aqui, que é capa dura. Tinha aqui o lugar para pôr a caneta, que é bem legal a gente ter sempre uma caneta específica, escrever no bujo. E nesse caderno aqui, eu tinha ganhado na CCXP de 2016 essa imagem do Pantera Negra, eu tava super na hype do filme, achei que era uma imagem que funcionava bem pro meu ano. Só que aí aconteceu que, embora tenha e aí não tinha bolso, eu fiz esse envelopinho mais ou menos aqui pra ter onde guardar os papéis e tal. Embora ele tenha bastante páginas, eu só consegui fazer até agosto. Aí vocês vão ver que uma das coisas mais interessantes é que o index eu comecei a usar, mas em fevereiro eu já não tava muito, sabe, empenhada. Daí eu comecei a fazer lançamentos, metas, aquela coisa que eu mostrei no outro vídeo. E o layout foi mudando com o passar do tempo. E aí o layout mais interessante que fez sentido pra mim foi esse aqui de separar por áreas da vida. Então, a parte mesmo do capital vital, tipo, o que eu faço de bom pra mim, o que tem a ver com a minha vida, com a saúde e tal. A parte acadêmica, eu ainda estava fazendo mestrado, então era interessante pra mim ver o que eu ia fazer nessa parte mais profissional e acadêmica. E a parte do blog também, assim, o que eu ia fazer que tinha a ver com o blog, sabe, as atividades, a programação. E do lado direito já tinha o que eu tinha que fazer, as leituras da semana, enfim, o que eu ia fazer de modo geral, o que eu tinha preparado para semana. Então, nesse caderno aqui eu consegui fazer mesmo dentro do sistema Bullet Journal. Então, temos aqui páginas de desenho, páginas de
ideias, enfim. E aí tinha também essa coisa do layout do mês. Eu gostei bastante desse caderno, só que aí vocês veem que aqui já também tem um tracker, né, de hábitos. Já tinha mais ou menos uma ideia perfeita de como que ia funcionar o ano, assim, o meu layout, só que não durou muito tempo, assim. Então, eu cheguei a um momento em que isso aqui não estava mais dando conta do meu cotidiano, mas eu já tinha uma ideia de que tipo de layout funcionava para mim. E aí, depois disso, eu comecei uma parceria com o Pretelier e eu comecei a usar um caderno estilo Midori, essa capa aqui, que é uma capa de couro sintético, né? Então, 100% vegana. E aí a gente tem esse elástico, tem também um pingente, eu escolhi do cachorro, mas tem outros modelos. E você também pode escolher a cor do elástico, eu escolhi o azul. E aí aqui a gente pode escolher também colocar vários cadernos, porque temos esse elástico aqui, e aí são 2 cadernos, 3, 4. Então a gente tem direito a 4 cadernos aqui nessa capa, que é uma capa super bacana, assim, super resistente, não é pesada e é super bonita, assim. Nesse caso, eu mudei e um dos primeiros cadernos que eu coloquei, dos primeiros fascículos, foi esse aqui, que é um caderno da Ótima Gráfica, que é uma marca super, assim, mais barata mesmo, e o custo-benefício é super bom. Nesse caderno aqui, eu fiz o Bullet Journal, então, na verdade, fiz o Bullet Journal daqui pra frente. Antes era um caderno muito mais de ideias, assim, então eu tenho meus sketch notes, né, dos livros que eu li, Parábola do Semeador, Love Star, Quem Teme a Morte. Então, eu tava fazendo um caderno muito sobre os livros que eu tava lendo pra poder organizar o conteúdo. E aí, posteriormente, curiosamente, em setembro também, eu comecei a usar esse fascículo como bullet journal. Então, ele essencialmente é sobre a minha organização, os lançamentos. E eu comecei a fazer uma coisa que eu gostei bastante, que é o review do mês. Por quê? Uma das coisas que a gente mais tem quando somos pessoas que pertencemos a minorias sociais, então, tipo, mulheres, etc., a gente tem o problema da síndrome do impostor. E eu resolvi combatê-la comemorando as pequenas coisas que eu ia conseguindo alcançar com o passar do tempo, né? Então, o layout, eu dei uma mudada. Então, em vez de passar aquela construção que eu tinha das 3 áreas do dia, eu comecei a usar esse layout de 2 páginas e com os dias da semana, e eu tava separando por cor, né? Então, assim, vermelho era pro blog, roxo para áreas mais do Capital Vital, assim como verde, enfim, e organizando dessa forma. E aí as notas, as metas da semana, o que eu tinha que fazer, uma frase para pensar a semana. E aí aqui ainda eu tava tentando ainda pensar na questão da estética. E aí vocês veem também que cada mês eu tava procurando usar uma cor diferente. E é isso, né, assim, essa coisa do layout do mês, das conversas que você vai tendo e vai aprendendo coisas, vai anotando também no sketchnote. Tudo isso foi funcionando bastante bem pra mim nesse caderno aqui. Eu gostei muito, muito mesmo. E super recomendo essa marca. O caderno é super bonito, super útil, assim. E as folhas são muito boas. Não sei se deu pra ver, mas assim, atravessa um pouco, dependendo do caderno. Mas assim, é sempre bom a gente fazer este teste aqui. Porque quando você usa a última página para fazer o teste, você já tem uma noção do que você pode ou não usar no caderno. Então, gostei bastante desse caderno aqui. Aí, um dos outros fascículos que eu usei também nessa mesma época foi esse aqui, que é um caderno Pretelier mesmo. E você vê que eu já comecei a usar em agosto, de agosto a dezembro, o formato de index mesmo. O índice começou a fazer mais sentido para mim. Então, eu comecei algumas coisas que eu não vou continuar para esse ano, mas assim, os quadrinhos que eu tinha que comprar na banca, porque o ano passado eu assinava um pacote da Marvel, né, e audiobook, enfim, ia separando como se fossem coleções mesmo do método Bullet Journal. Primeira vez que eu fui tentar esse diário de leitura, não deu muito certo, assim, porque teve livro que eu abandonei,
teve livro que eu terminei antes, e aí esse layout aqui não funcionou muito bem. Mas assim, o que funcionou bastante bem foi fazer esse diário aqui. Então, cada entrada de leitura, cada vez que eu sentava para ler o livro, colocava o nome e a data e o que eu tava gostando, assim, de 1 a 5 estrelas, assim, qual que era a minha sensação enquanto eu tava lendo o livro. Porque aqui eu vou registrando as ideias, o que eu pensei, o que eu senti sobre o livro, e aí funcionou super bem, assim, gostei muito disso. Lembra bastante o Scooby, mas pra mim funciona muito essa coisa do analógico, mais do que do digital. Aí eu aprendi no canal do Matt, que é The Bullet Journal Guy, a fazer essas barras aqui de porcentagem, assim, começou a funcionar muito bem, eu gostei muito, que aí a gente pode trabalhar bem com as metas, né, e pintando a cada entrada também, então, tipo, eu conseguia ter uma noção de quanto tempo eu ia gastar e tal, mas assim, você vê que tem bastante corretivo, ainda era um teste. Enfim, aí fui lendo, até chegar o momento em que o layout já tava 100% organizado, assim, tipo, e é bem massa que aí dá pra ver que de 0% a 100% foram 3 entradas, então quer dizer, um livro que eu li super rápido, e os outros que foram ficando pra trás mesmo, assim. Gostei muito disso aqui e pra 2019 tá na minha meta continuar com esse tipo de diário de leitura. E aí, finalmente, a gente chega ao que eu vou propor para fazer a minha organização de 2019. Em 2019, eu vou fazer... Estou usando um planner, esse aqui. Eu continuo usando a minha capa Midori. E também usando um diário. E também usando essa caderneta aqui, que é o caderno de roubo de ideias como artista. Vou explicar. Parece muita coisa, mas não é tão complicado assim. Eu sempre tive o hábito de usar cadernetas e tal para anotar minhas ideias e para me organizar mesmo, antes do método Bullet Journal. Mas aí, ano passado, eu li esse livro aqui, que é Roube como Artista, e uma das sugestões que o Austin Kleon, que é o autor do livro, faz é que a gente tenha sempre uma documentação do nosso cotidiano criativo, enfim. E aí ele diz que a gente precisa ter uma caderneta de roubos como artista, quer dizer, eu uso essa aqui, que é uma caderneta pequena, normal, assim, é da Zona Criativa, eu super recomendo, mas assim, é uma caderneta dessas normais, assim. Esse aqui é o caderno que eu uso na minha bolsa quando eu vou sair de casa, enfim, e pra ideias em geral, assim, né, tipo, brainstorm, assim. Aí, como eu uso ela pra sair de casa e às vezes não dá pra sair com estojo, eu sempre vou anexando essas minhas canetas que são as preferidas pra brainstorm, que é essa Pentel Energel, que é a 0.5, tinta azul, e também essa Tilibra Flow, que é 0.5 tinta preta. Eu gosto muito delas porque elas deslizam com facilidade no papel, então a gente não tem muito problema na hora de soltar as ideias, assim. Então, é um papel que não é pautado e, enfim, serve bastante bem porque cabe em qualquer bolsa, assim, é super levinha e, enfim, serve bastante bem pra gente soltar as ideias e não perder de vista o nosso timing, assim, das coisas. E aí, além disso, foi bem bacana, eu comprei esse carimbo, que aí serve também pra essa questão da documentação. Então, ele diz que todos os dias a gente tem muitas ideias, então é interessante a gente documentar esse processo criativo mesmo, né? E aí, beleza. E aí, uma vez que eu tenho meu caderno de furtos como artista, eu também achei que era interessante voltar a uma coisa que eu sempre fiz, assim, eu parei em fazer mais ou menos em 2015, que é a data desse caderno aqui. Eu comecei a fazer o diário, mas comecei, na verdade, esse caderno fazendo textos teóricos, assim, na verdade, ensaios, assim, que eu usava um tanto também pra fazer os textos do blog, né, que eu já tinha um blog. E ele tem aqui um bolsinho, e ele tem umas linhas bem fraquinhas, então dá pra você fazer várias coisas, assim, além desse elástico. Eu acho que é interessante o diário para que a gente consiga avaliar algumas épocas da vida, alguns dias em que a gente tá com sensações que
precisam ser resolvidas, conflitantes, ou mesmo quando a gente está muito feliz, porque eu acho também que não é só para despejar coisas ruins, e compreender mesmo, assim, é o momento da reflexão, assim, não sei se vocês lembram, né, quando vocês leram o método Bullet Journal, mas assim, aquele momento de reflexão, tanto no início quanto no final do dia, eles são passíveis de uma compreensão mais aprofundada, assim, né, tipo, das emoções, do que a gente quer, dos nossos objetivos, e aí o diário, então, se tornou para mim uma ferramenta que eu redescobri agora em 2019 e quero bastante usar para o meu bem-estar. Então, o diário, a caderneta de roubar como artista e a minha capa Midori. Bem, nesse Midori eu tô usando de novo um caderno Pretelier, de início, assim, que é o bujo, né? O Bullet Journal, principalmente por conta dessa tabela aqui de hábitos de janeiro, enfim, que eu quero manter, fora, sei lá, reflexões, assim, eu tô participando nesse mês também do desafio, né, de escrita e tal, do Bullet Journal Guy. Então tem várias perguntas diárias e aí você vai respondendo em poucas palavras, só para ter um momento mesmo de reflexão, de autoconhecimento no início do dia. Então esse bujo aqui é um bujo que é para fazer em casa, então eu preencho no final do dia a tabela, né, o tracking de hábitos. O segundo caderno também é Pretelier e ele também é apontado. Eu acho legal sempre fazer esse teste de tinta, então assim, você vê que o caderno tem uma folha muito boa, assim, que eu escrevo com tinta mesmo e com o marcador e nada disso passa. Esse caderno eu tô usando para diário de leitura, então ele funciona dentro do sistema do Bujo também, então tem uma coleção e tenho aqui a lista dentro daquelas barrinhas de porcentagem que eu tinha falado antes, com os meus desafios. Enfim, então vai ser mais ou menos do mesmo jeito que eu usei o ano passado. Esse aqui já é um caderno de ideias, então ele é um caderno que não é pautado, então é um caderno que é muito pra gente desenvolver mesmo os sketchnotes. Então assim, li alguma coisa, eu li um texto e aí pra memorizar eu uso essa estrutura mesmo de sketchnote pra poder estudar os textos, estudar os vídeos, enfim, coisas que eu preciso. E aí no final tem esse caderno aqui, que é um Cícero pontado. Também tem aqui o teste no final. Aí você vê que tem uma folha também bacana, que não costuma vazar. Mesmo essas canetas que são famosas por soltar muita tinta, que nem a Energel, que nem essa Tombow. Enfim, tem vários tipos aqui de testes de caneta. Eu sempre sugiro que você faça isso para não ferrar o seu bujo, assim. Aqui é um caderno mais de organização do blog mesmo. Então, assim, tem o banco de ideias, a quantidade de livros, a lista de livros que foi chegando e que eu fui lendo ou não, e fazendo conteúdo ou não. Então, também uso bastante anotação do bujo, do método do Bullet Journal, né? E esse caderno, então, é um caderno que fica em casa, um caderno que eu uso para organizar a minha semana, organizar a minha vida, e no sentido muito mais de reflexão, né? Então, ele trabalha, compõe bastante bem com o diário. E por fim, eu vou mostrar pra vocês o meu planner Pretelier, e eu tô muito feliz com ele. É a primeira vez que eu vou usar o planner, eu sempre usei o bujo, e eu tô super animada com essa possibilidade, assim. Ele tem esse elástico, que também é da cor do caderno, ele tem a guarda, que é laranja, bem bonito também. Tem aqui um bolso, que é super bom também, que é bem grandinho. Ele tem aqui uma estrutura de datas que você pode lançar, né, com as datas importantes e tal. Assim, são metas, são 29 metas que você pode ir trabalhando ao longo do ano para poder se organizar. Aqui a gente tem também o planejamento anual, então você pode colocar aqui o que você acha importante, os lançamentos, que funciona muito como aquele futuro log, assim, do método Bullet Journal. E aqui a gente tem uma coisa que é bem importante nos dias de hoje, que são os contatos, né, que a gente não tem, a gente não sabe mais os números de ninguém. Eu gostei muito disso aqui, também, que é leituras, aí você tem o título,
o autor, o início e a avaliação no final. Isso aqui é uma mão na roda. Eu acho que isso aqui compõe bastante bem com o meu diário de leitura, assim. Eu fiquei muito triste no final das contas porque só tem essa página, assim. Então, só tem uma página de leitura, né? Só tem uma página de filmes, só tem uma página de séries. E pra gente que lê bastante, acaba que não fica tão legal, assim, né? Tipo, a gente precisa de muito mais, assim, do que isso. Vou mostrar pra vocês aqui o mês de março, porque em janeiro eu já comecei, em fevereiro eu também já lancei algumas coisas, mas assim, em março a gente já sabe aqui que vai ter uma data importante, que é o carnaval, e tem sempre uma frase, né? Então aqui temos a frase da Indina Jolie: faça escolhas corajosas e cometa erros. São todas essas coisas que se somam à pessoa que você se torna. Então uma frase inspiradora, assim. Aí tem esse layout aqui do mês, com aqui esse espaço que é pra coisas muito importantes, né? Que você tem que, tipo, top tasks, né? As metas, os preferidos do mês, então, tipo um mini review mesmo, né? Do que foi bacana, bem blogueirinha. E as anotações, assim, sei lá, coisa que você aprendeu. E aqui o mês mesmo com os números pra gente ter uma organização, um lançamento rápido. Como ela se propôs a começar o mês sempre nesse mesmo formato, nesse mês de março, por exemplo, a gente tem essa parte enorme aqui de que a gente pode usar como a gente quiser, porque, enfim, começa na sexta. E aí tem essa aqui que é muito legal, que são duas coisas que você pode usar para monitorar. Então, duas atividades. Então, você pode colocar aqui o que você quer, sei lá, beber água. E aí você põe aqui a sua meta, segunda a domingo. Isso é muito bacana também. Eu gosto muito da tabela, porque a tabela me dá uma visão no final do mês, geral, do que eu preciso melhorar e do que eu posso parar de fazer, enfim, de como tá a minha saúde, quanto de água eu bebi, sabe? Essas coisas todas dá pra monitorar bacana também quando você vai ao médico, né? Porque aí, quando eles fazem as perguntas, você sabe responder melhor. Isso aqui é muito legal, que é o controle financeiro. Então, a entrada, o saldo inicial, e tem aqui os dias, e você pode fazendo os lançamentos, né? No final, você tem aqui o valor total das despesas mensais, enfim, é uma coisa bem bacana que esse caderno proporciona. Eu gosto bastante do layout, eu gosto muito de como a gente consegue se organizar por meio dele, mas é aquela coisa... Pra mim, fica faltando bastante essa coisa do monitoramento, que eu gosto bastante, e que vocês veem que vem desde o meu bullet journal de 2016, e que, no final das contas, pra mim, super me ajuda, assim, super, principalmente em termos de saúde. Um detalhe importante sobre esse planner aqui é que, assim, eu sempre fui muito acostumada a fazer o bujo com canetas de tinta, né, que nem essa aqui, que é a Paper Mate, que eu gosto muito, particularmente muito mesmo, e elas acabam que vazam, né? Então, eu comecei a usar no planner essas canetas aqui de tinta mesmo, né? Que são as Flair, só que não funcionou bem, porque vaza muito de um lado pro outro. Daí eu comecei a usar as mesmas cores, mais ou menos, né? Das áreas da vida, mas usando essa Inkjoy, que é um tipo de caneta esferográfica, que é super boa também. As cores são bonitas, corre bem, no final das contas, e, enfim, não vaza pro outro lado, né? Então, essa também é uma dica, assim, usar caneta esferográfica. É claro que para várias pessoas, por exemplo, pode servir, por exemplo, de usar essas 3 divisões, assim, tipo, manhã, tarde e noite, mas pra mim funciona naquele esquema que eu tinha mostrado no outro bujo, assim. Em cima eu coloco as coisas mais... Aí, assim, aqui eu mostro mais ou menos como funciona pra mim. Eu tenho usado essa parte do quadriculada aqui pra anotar ideias, né, assim, algumas ideias mesmo. Aqui em cima, nessa coluna de cima, de verde, porque são as coisas relacionadas ao capital vital, enfim, coisas que eu tenho que fazer pra mim. No meio, as coisas relacionadas ao blog, então de vermelho e tal. E aí, com o tempo, eu comecei a substituir pelo rosa, porque fica transparente, sabe? Então, eu não gosto, assim, que vaze. E aqui embaixo seria a parte mais acadêmica, coisas mais profissionais, assim, né? Que não sejam blog.
Então, pra mim, a organização, no primeiro momento, pode parecer muito complicada, muito cheia de detalhes, mas no final das contas, funciona bem pra mim, assim, eu acho que o rolê é dividir isso aqui, por exemplo, eu levo pro trabalho, isso aqui também. Então, isso aqui vai sempre na minha bolsa, que é a minha organização, é meu caderno de ideias, assim. O maior ponto fraco do planner, pra mim, foi exatamente não ter páginas a mais pra gente poder fazer sei lá, um sketchnote, uma anotação a mais, sabe? E aí, em casa, eu uso o meu diário, claro, e também o meu Midori, que é minha leitura, meu tracking mensal, enfim, essas coisas assim. Agora que vocês sabem como eu tô me organizando nesse ano de 2019, me conta também se você usa planner, se você usa bujo, se você usa os dois, como é que você tá se organizando nesse ano e quais são as suas dicas, assim, que possam ajudar a gente também a melhorar a nossa forma de organização. Então, no mais é isso, obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!